a aula é a lição de número 19, que tem por título, qual que é? O sistema de sacrifícios. E a partir de hoje, começando os meus ensinos, sempre que eu tiver a oportunidade de estar ministrando um ensino, eu quero fazer igual o pastor Jefferson fazia muito tempo atrás. Esses dias, numa conversa com ele me relembrou de algo e eu quero aplicar isso no meu ministério. Todos os ensinamentos que o pastor Jefferson antigamente dava, ele, antes de entrar no tema da lição, ele sempre trazia uma chave de sabedoria para as nossas vidas. Dito isso, a chave que eu quero ministrar hoje, rapidamente, é: aquilo que você tolera, você não pode mudar. Então, como assim? Se você tolera a ignorância, você nunca vai ser alguém inteligente. Se você tolera a preguiça, você nunca vai se tornar alguém sábio. Se você tolera a mornidão, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Então, que nós possamos entender já isso hoje. Aquilo que nós toleramos em nossas vidas, nós nunca vamos ter a capacidade de fazer algo diferente, de mudar isso a respeito. Amém? Como já foi falado hoje, temos o nosso texto áureo, e eu queria pedir a toda a igreja que fizesse a leitura no 3, pode ser? 1, 2, 3. Aleluias. Temos também a nossa verdade prática. Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por todas a redenção eterna para todos os que creem nele. Amém? Nós, como é conhecido de todos em nossas lições, nós sempre temos tópicos que serão abordados. Na lição de hoje nós temos 3 tópicos. Quantos tópicos? 3 tópicos. O primeiro, quantos podem ler? A oferta voluntária, o holocausto. O segundo tópico tem como título a oferta de manjares. E o terceiro tópico, hoje nós estaremos abordando o tópico de número 1 e 2. Na terça-feira, como é conhecido de todos, será abordado o terceiro tópico e será ministrada a parte final dessa lição. Então vamos começar com a oferta voluntária, o holocausto. Então nós entendemos que essa oferta voluntária do holocausto, apresentada no tabernáculo e futuramente no templo, ela aponta diretamente para a obra de Cristo no Calvário. Apontam para o sacrifício do Senhor Jesus, a qual Ele fez por mim e por você. Essa oferta é uma oferta voluntária, e através dos subtópicos que existe dentro de cada tópico, nós iremos aprender na lição de hoje o objetivo dessa oferta. Então, o subtópico de número 1, o conceito de holocausto. Em Levítico 1, do 1 ao 3, eu queria pedir ao nosso diácono Ivan que preparasse o microfone, e queria convidar alguém, quem pudesse abrir para mim, por favor. Levítico, capítulo de número 1, versículos do 1 ao 3. Levítico, capítulo de número 1, versículos de número 1 ao 3. Quem encontrou, é só levantar a mão. Nosso evangelista Romeu Ramos. Levítico capítulo 1, de 1 ao 3, que diz assim a palavra de Deus. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Obrigado.
A palavra holocausto, como já foi ministrado aqui nas lições anteriores e como já foi explicado aqui muito bem, a palavra holocausto, nós já aprendemos o significado dela, nós já aprendemos os conceitos do holocausto. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. A palavra holocausto vem do grego holocauston, que é a palavra holos, a primeira parte da palavra, que significa completo, mais a palavra caio, que significa eu queimo. Então a palavra holocausto tem o significado de algo totalmente queimado. O termo da palavra holocausto, ela também provém do vocabulário hebraico, da palavra olá, que significa acender ou ir para cima. Então esse método do holocausto era realizado precisamente com o objetivo de chegar ao trono de Deus, de ascender ao trono de Deus, de ir para cima até chegar ao trono de Deus. Então, como já foi falado aqui, o holocausto ele aponta diretamente para o Calvário. Por quê? Porque Cristo no Calvário, ele era a oferta e o ofertante ao mesmo tempo. Ele era o sacrifício perfeito, a qual por meio dele hoje nós somos salvos, perdoados e remidos pelos nossos pecados. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar diante do Senhor, ofertando ao Senhor o nosso holocausto, os nossos sacrifícios, a nossa vida como um sacrifício agradável ao Senhor, todos os dias, diariamente. No Antigo Testamento, nós vemos que a pessoa, ela apresentava ao Senhor uma oferta, ela apresentava ao Senhor um holocausto, apresentava ao Senhor um sacrifício, uma oferta de gratidão e uma oferta de sacrifício, com o objetivo de que essa oferta tomasse o seu lugar pelos seus pecados. A pessoa no Antigo Testamento, ele matava um animal, um boi, um carneiro, imaculado, virgem, sem mancha, como já foi lido aqui, com o objetivo de apresentá-la diante ao Senhor, para que aquele animal fosse morto e os seus pecados fossem perdoados. Hoje em dia nós não precisamos fazer sacrifícios, porque através do Novo Testamento, da Nova Aliança, como nós lemos, Cristo, ele é essa oferta. Cristo, ele é a oferta de gratidão e é a oferta que toma o nosso lugar na culpa. Ele é uma oferta de sacrifício. Ele é a oferta perfeita. Por quê? Por que ser perfeita? Porque foi feito apenas uma vez, não teve a chance de ser feito novamente, ou de refazer ou alterar alguma coisa. Foi a oferta perfeita precisamente porque foi feito somente uma vez. E através desse sacrifício perfeito é que hoje nós somos salvos. O que era a oferta de holocausto? Quantos podem ler o que está para mim ali dentro daquele quadrado? 1, 2, 3. A oferta de holocausto, como já foi falado, ela era uma oferta que era basicamente apresentada por via de animais. Cordeiros, bois, eram animais que pudessem tomar o lugar da pessoa no sistema de sacrifícios. Aquele animal tomava a culpa, levava sobre ele os pecados cometidos daquela pessoa que ofertava. Então, para que essa oferta fosse aceite, devia ser perfeita, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, imaculada, pura, para que fosse aceita, para que o Senhor aceitasse. A oferta que era queimada no holocausto, de quem tinha cometido o pecado, ela era com o propósito de adquirir o perdão através dessa oferta. Então, no Novo Testamento nós vemos que Cristo é o Cordeiro que toma o nosso lugar nessa oferta. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em João 1:29 e 30 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. João Batista estava batizando
E ele, ao avistar Jesus, ele reconheceu automaticamente que Cristo era o Cordeiro de Deus, era o Filho do Deus vivo, era aquele que futuramente ia descer no Calvário e assumir a culpa pelos nossos pecados. Cristo, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança nós vemos sempre um animal sendo representado, mas como eu não sou tolo, eu não quero chamar de Cristo de animal. Então ele é representado através de um cordeiro puro, imaculado, sem mancha, sem marca, sem defeito algum. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Cristo é a oferta perfeita. Subtópico de número 3, uma oferta voluntária. E aqui eu já quero fazer uma leitura de 2 versículos que serão a mesma leitura, mas porém de versões diferentes. Levítico 1:3, que já foi lido pelo nosso evangelista Romeu Ramos, na versão da Almeida Revista Corrigida, diz: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação a oferecerá, e guarde isso, de sua própria vontade perante o Senhor. Porém, na Almeida Revista Atualizada diz: se a sua oferta for de holocausto, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o terá, e olha a diferença, para que o homem seja aceito perante ao Senhor. Existe uma importância, e aqui fica um alerta para todos os obreiros, mulheres, jovens, pregadores e pregadoras. É sempre necessário nós lermos a palavra de Deus no máximo de versões possíveis para o maior esclarecimento. Muitas vezes nós pegamos versículos isolados de uma versão somente e ministramos, quando nós depois vamos aprofundar naquilo, existem outros significados. Então aqui nós vemos que na versão Almeida Revista Corrigida diz: de sua própria vontade. Porém, na Almeida Revista Atualizada diz que para o homem seja aceito perante ao Senhor. Então nós vemos que verdadeiramente existe uma necessidade de uma oferta. A voluntariedade não está se nós podemos ou não levar uma oferta, mas sim em que tipo de animal nós vamos oferecer ao Senhor. Se será cordeiro, se será novilho, se será boi. Essa é a voluntariedade a qual nós temos autoridade. Agora, é necessário que nós tragamos uma oferta perante ao Senhor. Para quê? Para que eles fossem perdoados. Não existe a possibilidade ou a opção de talvez eu levarei uma oferta, talvez eu levarei um holocausto ao Senhor. Aqui é relatado a oferta voluntária, o que nós vamos escolher para oferecer ao Senhor. Então nós vemos que nos dias de hoje não mudou. Quando nós falamos sobre ofertas em muitas igrejas, se tornou um tabu nos dias de hoje. Se tornou algo perigoso de falar, porque no que fala sobre oferta, o povo foge, o povo vai embora. Mas algo que eu quero alertar e deixar para a igreja hoje: é impossível nós fazermos um culto para o Senhor de mãos vazias. É impossível o povo no Antigo Testamento, aqui no tabernáculo, alcançar perdão pelos seus pecados se eles fossem de mãos vazias, de mãos abanando. Se eles não levassem oferta, não levassem um sacrifício, eles não alcançariam perdão pelos seus pecados. Hoje em dia, muitas vezes nós queremos vir para a igreja, mas queremos ficar sentadinho no nosso lugar sem fazer nada. Não trazemos nada para ofertar ao Senhor. E aqui eu não estou simplesmente falando de uma oferta monetária. Eu não estou simplesmente falando de uma oferta que assusta muitas pessoas. Eu estou falando aqui de oferta de adoração, oferta de palavra, oferta de serviço, oferta aquilo que existe de melhor na tua vida para o Senhor. Quando eu falo de oferta, eu não falo só de dinheiro, porque se eu falar somente dinheiro, o povo se assustaria. Mas o que eu estou falando aqui é quando nós vimos para a casa do Senhor, o que é que nós ofertamos para Ele? O que é que nós temos ofertado para o Senhor? Será que nós temos apresentado o nosso culto de mãos vazias, mãos abanando? Ou nós temos vindo para a casa de Deus: Senhor, eu estou aqui, estou disponível para te servir, estou disponível, Pai, que o Senhor possa me usar nessa noite. Senhor, se precisa de mim no pilar, eis-me aqui. Se precisa de mim na recepção, eis-me aqui. Se precisa de mim para limpar a igreja, eis-me aqui. Se precisa de mim para limpar a casa de banho, eis-me aqui. Que tipo de oferta nós temos oferecido ao Senhor nos dias de hoje?
a voluntariedade permanece. Que tipo de serviço vamos ofertar? Essa é a voluntariedade que nós temos autoridade. Agora, que precisamos trazer uma oferta, também é um fato, é uma realidade. Vir para a casa de Deus de mãos abanando, o que é que nós estamos vindo fazer? É impossível nós cultuarmos de mãos vazias. É impossível nós cultuarmos de mãos vazias. E como eu falei aqui, as ofertas de adoração, as ofertas de serviços, as ofertas de voluntariedade que nós podemos ofertar ao Senhor, que fique bem claro, não é porque o Senhor precisa, não é porque a igreja precisa. Nós ofertamos ao Senhor porque nós precisamos. É para que nós sejamos aceitos diante do Senhor. Não é porque Deus precisa. Então nós vemos que o holocausto no Antigo Testamento, na Velha Aliança, tem um lugar, tem a ideia de tomar o nosso lugar. O sacrifício que era ofertado no holocausto era para tomar o lugar de quem cometeu um pecado. Assim como já foi falado. E agora eu quero explicar melhor. O ofertante, quando ele matava o animal, ele colocava a mão sobre a cabeça da vítima, do boi, do novilho, do cordeiro, da ovelha, que ia ser sacrificada, transferindo para o animal os benefícios do sacrifício, a expiação dos seus pecados. O animal era imolado, matado fora da tenda, e em seguida conduzido ao altar dos holocaustos. Dentro da tenda não poderia haver sujeira, não poderia haver sangue espargido pelas paredes. Era um lugar puro, santo e limpo. Os sacrifícios eram feitos fora da tenda, e depois era conduzido ao altar dos holocaustos, onde colocava a vítima, o animal, em cima do altar, ligava-se o fogo, e aquela fumaça subia até o trono de Deus. Aleluias. Aquela fumaça subia até o trono de Deus, para que o ofertante fosse perdoado pelos seus pecados. No subtópico de número 4, o sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. Nós entendemos que o ser humano é a pior espécie à face da terra. Se muitas vezes nós, como seres humanos, batemos cabeça com outros seres humanos, chegamos a um ponto, entre aspas, de não gostar, Deus, na sua infinita misericórdia, nos amou. Mas a justiça de Deus chegou a um ponto que ela precisava ser saciada de tanto pecado, de tanta imoralidade, de tanto adultério, de tanta profanidade. Chegou uma altura que a justiça de Deus precisou de ser saciada. Mas o sistema de sacrifícios do Velho Testamento já não podiam mais saciar essa justiça de Deus. Tamanho era a imundícia que se encontrava no mundo. Então, Cristo, ele se torna essa oferta. Era o único que poderia saciar a justiça de Deus. Porque, como eu disse, Deus, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus justo. O nosso Deus não é um Deus que pregam lá fora, que se esquecem que Deus também é justiça e pregam Deus é amor. Amor é amor, Deus é amor, e ficam somente nisso, batendo nessa tecla. Cometem pecados que quiserem, mas Deus é amor, Deus me ama. Mas Deus também é justo, e a conta dos nossos pecados vai chegar.
Nosso Deus é um Deus de amor. Não existe Deus que nos ama, não existe pessoa, não existe ninguém que nos ama da maneira que Deus nos ama. Não existe. Eu digo isso com total certeza e clareza do que eu estou ministrando. Não existe. Mas o nosso Deus também é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Então Cristo, no Calvário, como eu já disse, Ele se torna a oferta e ao mesmo tempo o ofertante. Porque Ele não foi forçado. Ele se entregou. Ele perguntou: Pai, se possível, afasta de mim mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que Cristo se entregasse por amor a nós. Então Ele mesmo se entregou, se tornando ao mesmo tempo a oferta e o ofertante. Em Efésios 5, 1 e 2 diz: portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como sacrifício e oferta de aroma agradável a Deus. Em Hebreus 9, 13 e 14 diz: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, falando precisamente do que nós estamos estudando, falando de como era feito o holocausto no Antigo Testamento. Se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O sacrifício de Deus, o sacrifício de Cristo, não foi para que nós ficássemos sentados na nossa cadeira, desfrutando do nosso conforto, não foi para que nós ficássemos parados, esperando a volta dele, mas não, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, foi para que nós servíssemos ao Deus vivo, todos os dias da nossa vida. Não foi simplesmente para nós desfrutarmos das coisas que Deus tem para nos oferecer aqui na terra, não foi simplesmente para estar parado esperando o que vai acontecer ou deixar de acontecer. O sacrifício de Cristo teve um objetivo e um propósito: nos tornar puros e salvos, mas também para servir ao Deus vivo. Não foi à toa. Hoje pela tarde, e eu quero já aqui também deixar um abraço do pastor Francisco Rocha, ali da ADF Azambuja, para toda a ADF Sede, para o pastor João Paulo, para todos os pastores. Ele pediu para que eu estivesse enviando. Hoje à tarde, eu estive ali junto com os jovens de Azambuja, numa tarde de adoração, e pediram que eu trouxesse uma palavra, e a primeira coisa que eu falei foi: o culto deles começou às 4 horas da tarde, foi até às 5:30, foi quando foi o término da tarde de adoração, somente com os jovens. A igreja estava repleta, somente com os jovens. E algo interessante que eu vi um jovem, Gabrielzinho não está aí, mas do tamanho de Benjamin. Vem aqui, Benjamin, por favor. Vem aqui, príncipe. Olha o tamanho desse jovem. Um jovem um pouquinho mais velho que ele, um pouquinho mais alto. Ele não parou o culto a tarde inteira de adoração. Creio eu que ele trabalha na mídia,
com o telefonezinho dele, ia lá na frente, filmava, ia lá atrás, filmava. Obrigado, príncipe. Ia lá atrás, filmava, voltava, filmava, tirava foto. O Cefas, desde que começou o trabalho, estava assim, ó, na posição dele, do Wendel, no teclado, do início ao fim do trabalho. Os jovens, todos em prontidão para servir a Deus, fazendo o que? O sacrifício de Cristo útil, oferecendo a vida deles como sacrifício ao Senhor. Aí o que é que acontece? A tarde de adoração começou às 4 da tarde, correto. Mas então a igreja não teve escola bíblica, Roger? Não, teve. À medida que eu estava saindo de lá para vir para a sede, eles estavam dando início à escola bíblica para todos. Tiveram um culto de 8 horas em pleno sábado. O culto começou com os jovens entregando o melhor que eles tinham em adoração, em serviço, entregando tudo o que eles tinham para o Senhor. Acaba a tarde de oração, começa a escola bíblica para eles aprenderem precisamente sobre o que eles acabaram de fazer. É impossível nós cultuarmos de mãos vazias. Então Cristo, ele se torna um holocausto agradável perante ao Senhor. Cristo se torna o melhor e o único sacrifício, saciando a justiça de Deus. E saciando a justiça de Deus, ele nos compra para Deus através do seu sangue. Algo que nós precisamos entender é que na antiga aliança, no Velho Testamento, tudo dependia de mim, tudo dependia da pessoa, tudo dependia do ofertante, porque o meu sacrifício era levado a Deus. Eu precisava estar diante do Deus vivo, oferecendo a minha oferta. Eu precisava trazer aquilo que eu tinha de melhor para o Senhor. Tudo dependia de mim, para obter perdão pelos meus pecados. Mas no Novo Testamento, nada depende de mim, nada depende da minha vontade, mas tudo depende da graça de Deus. Ou seja, na nova aliança, o plano é perfeito. O plano é perfeito. E Cristo estabelece o nosso resgate, o nosso perdão. Mesmo nós não sendo merecedores, Ele nos resgata, nos purifica com o seu sangue. Hoje em dia nós não precisamos de sacrifícios de animais. Precisamos sim sacrificar em outras áreas das nossas vidas, mas não precisamos de sacrifícios de animais, nem construir altares de sacrifício, porque esse era o método de ligação que o povo hebreu tinha para com o Senhor. Hoje nós entendemos que a partir do sacrifício de Cristo, a partir da nova aliança, o maior método para acessar ao Senhor, acessar a Deus, é através de Cristo. Então hoje em dia nós temos livre acesso à presença do Pai em qualquer lugar, aonde quer que nós estejamos. Vamos avançar para o síntese do tópico de número 1. Quantos podem estar lendo, por favor? 1, 2, 3. O holocausto era a imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai, mediante o sacrifício de seu Filho amado Jesus. Então é tudo que já foi ministrado até agora. É um pequeno resumo, é uma síntese. Como entendemos, o holocausto era uma imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai. Algo que nós precisamos entender é que tudo que existe dentro do tabernáculo, tudo que existe no Velho Testamento, existe uma simbologia por trás de cada detalhe. Existe um significado profundo por trás de cada detalhe. Talvez, se não houvesse o Novo Testamento, nós não entenderíamos o significado por completo. É só matar um animal que eu estou sendo perdoado.
é só matar um boi que eu estou sendo perdoado. Mas hoje nós entendemos que eles sacrificavam para alcançar o perdão. Hoje nós não precisamos oferecer animais ao Senhor, porque Cristo já se entregou em nosso lugar. Aleluia. Segundo tópico da lição de hoje fala sobre a oferta de manjares. Em Levítico 2, do 1 ao 3, diz o seguinte: quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará o óleo ou azeite, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso e os queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. A oferta dos manjares também é uma oferta significativa e de muita importância no Antigo Testamento. E para nós entendermos melhor sobre ela, nós vamos falar disso nos 3 subtópicos adiante. O significado da oferta. A oferta dos manjares, nada mais, nada menos, era que uma oferta de gratidão que existia no Antigo Testamento. Aquele que oferecia manjares perante ao Senhor, ele estava sendo grato. Aquele que oferecia manjares perante ao Senhor, ele estava sendo grato. Isso é muito importante. E a própria Bíblia diz, como eu já tenho falado aqui, e agora eu quero dar base bíblica para o que eu tenho falado. Será uma leitura um pouco extensa, mas eu peço que acompanhem. A Bíblia diz que aquele que comparecia na presença do Senhor não poderia estar de mãos vazias. Em Mateus 25 diz: e também será como um homem que, ao sair de viagem, é a parábola contada dos talentos. Chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei no muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem será tirado. E lancem fora o servo inútil.
nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu falei aqui sobre a oferta de serviço. E nós precisamos entender que quando Deus nos dá talentos, primeiro ponto, o que recebeu 5 talentos, não ficou orgulhoso por ter recebido mais que os outros. Segundo ponto, o que recebeu 2 talentos, não ficou reclamando porque o outro recebeu uma porção maior que a dele. Nós precisamos entender a nossa porção, primeiramente. O que me foi confiado a mim, não é o que foi confiado ao diácono Gabriel. O que foi confiado ao diácono Gabriel, não é o que foi confiado a mim. Eu tenho que usar aquilo que o Senhor me deu e multiplicar, independentemente se seja pouco ou muito. Mas falando aqui sobre os talentos, Deus, quando Ele nos dá talentos, não é para ficar escondido. Deus, quando Ele te dá um dom, não é para ficar escondido. Tem os talentos e as condições, mas não usa daquilo que Deus te deu por causa da vergonha, por causa da timidez. Sabe louvar e não louva, sabe pregar e não prega, sabe dirigir os cultos e não dirige, sabe servir nos diversos ministérios da igreja e não serve. Servo inútil, joga fora. Ai, Roger, ai, Roger, não sou eu que estou falando, é a palavra. Servo inútil, joga fora. Nós precisamos entender que os talentos que nós temos são para serem multiplicados. Certa vez eu trouxe uma palavra aqui numa quinta-feira que falava precisamente sobre os talentos. Davi, ele tinha um talento muito grande. Era um dos melhores músicos da sua época. Ele tinha um talento muito grande. Só que ele potencializou esse talento dele. Através do seu talento, ele acalmava Saul, os espíritos maus fugiam. Mas o que Deus tem para as nossas vidas não é que nós vivamos para sempre atrás dos nossos talentos, mas sim do nosso propósito. O teu talento vai te empurrar para o teu propósito, mas o teu talento não pode ser maior que o propósito de Deus na tua vida. Não é porque Davi sabia tocar a harpa muito bem que ele recusou o chamado de Deus, que ele recusou o reinado, que ele rejeitou a unção que estava sobre ele. Ele sabia tocar muito bem, talvez até mesmo cantar, mas ele não ficou vivendo para sempre atrás do seu talento. O nosso pastor presidente, ele tem algo muito forte, que ele diz que nós precisamos potencializar o nosso potencial. Não é que nós precisamos de ser potencializados, não é que nós precisamos receber um potencial. O potencial já está dentro de nós. Nós precisamos potencializar aquilo que já está dentro de nós. Nós precisamos ofertar ao Senhor. Nós precisamos nos tornar uma oferta em sacrifício vivo, como diz no versículo anual. Sacrifício vivo é como? Matando todos os dias a nossa carne, para que o Espírito de Deus nos testifique e vivifique dentro de nós. Nós precisamos entender que o nosso talento, que o talento que você tem, que o dom que você tem, não é para benefício próprio, não é para o seu benefício. O talento que Davi tinha de tocar a harpa era para benefício de Saul, somente de uma pessoa.
Mas a partir do momento que ele potencializou o talento que havia na mão dele e se tornou rei de Israel, o talento dele serviu uma nação inteira e não somente uma pessoa. Aquele talento que você tem, aquele dom que você tem, necessita ser potencializado, necessita ser multiplicado, para que no grande dia Deus olhe para você: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Multiplicou aquilo que eu te dei. Não podemos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. Não queremos fazer nada. Sentamos e ficamos. Muitas vezes nem sentamos, ficamos perambulando pela igreja. Que culto é esse que nós estamos oferecendo ao Senhor? Que tipo de culto nós estamos, que tipo de oferta nós estamos oferecendo ao Senhor? É chegado o tempo em que nós precisamos levar com mais seriedade quando nós vimos para a casa de Deus. O culto que nós prestamos ao Senhor não é somente nos 9 dias de festa, não é somente na virada do ano, não é somente quando tem um evento de aniversário das igrejas. O serviço que nós temos que prestar ao Senhor é terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo, segunda, quarta, sexta, de manhã, de tarde, de noite. Que tipo de oferta nós estamos oferecendo ao Senhor? Será que nós estamos vindo para a casa de Deus, estamos com o corpo presente, mas as mãos estão vazias? Vimos para a casa de Deus, mas as nossas mãos estão vazias. A oferta dos manjares, como já foi falado, era uma oferta de gratidão a Deus. A oferta, ela representava a gratidão do povo hebreu pela fecundidade, pela fertilidade da terra. Então, até mesmo pela bênção que o Senhor derramava sobre a terra a qual eles plantavam, eles eram gratos. Nós acabamos de sair de uma festa da gratidão, mas a nossa gratidão não é e não perdura e não dura somente nesses 9 dias. É 365 dias por ano. Porque só o fato de nós já estarmos aqui hoje já é motivo para nós ofertarmos ao Senhor uma oferta de gratidão. Ah, Roger, isso é um clichê. Isso é um clichê, só porque eu estou respirando eu tenho que ser grato. É um clichê, é verdade. Mas existe motivo maior do que esse para nós sermos gratos? Existe motivo maior do que o sopro da vida, o ar que nós respiramos? Porque Deus, na sua infinita majestade, Ele pode estralar os dedos e acabar com o oxigênio da terra no mesmo instante. E mesmo assim, pela sua bondade, aqui estamos nós. Na oferta de manjares, o que eram utilizados? Quais eram os materiais que eram utilizados? Cereais, farinha, partes do trigo. Isso que era oferecido e apresentado diante do Senhor. Subtópico de número 2: como era a oferta de manjares? Essa oferta também era chamada de festa das primícias. Fazia parte da oferta dos manjares apresentar ao Senhor os grãos, apresentar até mesmo os mais pequenos grãos, apresentar o melhor que possuía da terra, tudo do melhor. Não era algo que colheu, ficou lá, era aquilo que era fresco, acabou de colher, opa, vou entregar ao meu Senhor porque foi Ele que me deu. Então tudo do melhor, bem separado. Então, e era conhecido como a festa das primícias. Aquele que recebia de Deus a oportunidade, porque veja bem, não é privilégio, não é benefício trabalhar na obra de Deus, é oportunidade. É oportunidade que nós recebemos. Ele tirava o melhor da terra para apresentar ao Senhor.
E nós precisamos honrar também ao Senhor com o nosso trabalho, com aquilo que ganhamos, retirando o melhor para o Senhor. Eu já falei aqui no momento ofertório, antigamente os dízimos eram feitos como? Precisamente com o que eles tiravam das suas colheitas. Da primeira safra, o que eles tiravam ali, do melhor, eles ofertavam ao Senhor, como primícias, como fidelidade. E nós precisamos entender que verdadeiramente essa oferta dos manjares, ela remete precisamente sobre os dízimos. Nós já falamos sobre a oferta voluntária e entendemos que realmente o que é a voluntariedade. Agora nós precisamos também entender que o que tiramos de melhor dessa terra tem que ser entregue ao Senhor. O que nós tiramos de melhor do nosso salário, do nosso trabalho, que é o nosso salário, tem que ser entregue ao Senhor. E não tem que ser entregue nem com choro ou tristeza, ou o Senhor vai me faltar isso. Ai Senhor, estou com contas, estou com dívidas. Tem que ser entregue sim em gratidão, porque o Senhor nos dá a oportunidade de oferecer isso na sua presença. Nós precisamos entender que dízimo não é peso sobre as nossas vidas. O dízimo é verdadeiramente o que nos dá a legalidade para receber as bênçãos de Deus. Dízimo não é um peso sobre a minha vida, não é o que dificulta a minha vida financeira. Sabe o que tem dificultado a vida financeira de muita gente, de muitas pessoas? É a falta de organização, falta de capacidade de gerar aquilo que recebe, falta de capacidade de multiplicar os 90% que sobra. Aí com os 10% que ele não oferece na casa do Senhor, fala: eu preciso desses 10%, porque esses 10% vai fazer falta. Mentira! Se existe em nosso meio, se alguém está me assistindo nesse momento, está passando por dificuldade financeira, não é por causa do dízimo, não é porque você está dando o seu dízimo, não. O que vai mudar a tua vida financeira é precisamente porque você está sendo fiel e está entregando o teu dízimo. Ah, Diácono Gabriel, você nem sabe. Trabalhei, fiz horas extras e não sei o que mais, e esse mês estou apertado novamente. Não vou conseguir dar o meu dízimo esse mês. Não vou conseguir dar uma oferta ao Senhor. Que loucura é essa? Transferimos os nossos problemas, a nossa irresponsabilidade para a primeira coisa que é a mais fácil de tirar. Por quando se fala de dinheiro dentro de igreja, quando se fala de colocar a mão no bolso para ofertar a quem nos deu, muita gente treme, muita gente bambeia na hora, mas não entende, mas está aprendendo hoje, que o que vai mudar a tua história financeira, da tua vida, da tua casa, da tua família, é precisamente a tua fidelidade. Não existe outra maneira, não existe outro segredo. Em Levítico 2, 14 e 16 diz: e se ofereceres ao Senhor ofertas de manjares das primícias, oferecerás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes, e sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso. Oferta é de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite, com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Então, outra coisa que eu referi aqui no início, que nós vemos que também era ofertado, era o que? O azeite. Na oferta de manjares era ofertado também o azeite. E o azeite na Nova Aliança, no Novo Testamento, representa a pessoa do Espírito Santo. Nos nossos cultos nós já não temos o sistema de sacrifícios antigos, mas ainda existem as nossas ofertas de gratidão. Nós celebramos a Deus com o nosso dízimo, isso é fidelidade. Com as nossas ofertas, isso é fé. Nós celebramos a Deus com o nosso louvor, com a nossa alegria. Por isso que nos nossos cultos nós pulamos, ficamos de pé, nós nos alegramos na presença do Senhor. Porque nós precisamos entender que a igreja de Cristo não é lugar de tristeza.
A igreja de Cristo não é lugar de tristeza. Não é lugar de cara feia, cara rabugenta. A igreja de Cristo é lugar de gente feliz. Pessoas alegres que celebram e adoram na presença de Deus. Pessoas que ofertam o seu melhor para o Senhor. Pessoas que quando o ministério de louvor está louvando, está cantando, elas não conseguem ficar sentadas de braços cruzados e vendo como se fosse um espetáculo. Não é um espetáculo, não é um show, não é uma apresentação. É um momento de adoração coletivo. Não é somente o ministério de louvor, mas é toda a igreja entrando em espírito de adoração, ofertando o que nós temos de melhor ao Senhor. Agora, é impossível fazer isso de cara feia, cara triste, rabugento, amargurado. É impossível nós fazermos isso. Na casa de Deus, na presença de Deus, até a tristeza tem que saltar de alegria. Último subtópico da lição de hoje, que o tempo já vai. A oferta aponta para um alimento espiritual. E um dos símbolos que nós encontramos na oferta dos manjares é precisamente o trigo, que depois, todos conhecem o processo, o pão, ele vem do trigo, e o trigo se torna o pão. Em João 6, 33 ao 35 diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nós precisamos nos alimentar de Cristo, da palavra de Deus. E qual foi a chave de sabedoria que eu ministrei hoje no início desta aula? Quantos lembram? Aquilo que você tolera, você não pode mudar. Então, se você tolera a fome espiritual que existe dentro de você, essa fome que já existe de você da palavra, essa sede, nunca vai ser saciada. Se a preguiça te domina e você não lê a palavra diariamente, essa fome nunca vai ser saciada. Se você tolera o Morfeu sussurrando no seu ouvido todos os dias, essa fome, essa sede nunca vai ser mudada. Nós precisamos comer cada dia mais da palavra de Deus. É a única coisa que vai nos saciar, que vai mudar a nossa vida. A palavra de Deus é aquilo que muda a nossa vida. Não é o presbítero Roger, não é o evangelista Icre, o evangelista Romeu, não é o pastor João Paulo. O que muda a nossa vida é a palavra de Deus. E antigamente era ofertado trigo. Na cruz do Calvário, o pão vivo também foi sacrificado, também foi entregue como sacrifício. Então nós precisamos entender que o Senhor, o Jesus Cristo, Ele é o nosso pão vivo que desceu do céu. Eu quero somente relembrar, a lição já está acabando, já vamos para o síntese do tópico número 2, mas eu quero relembrar aqui sobre o que eu falei sobre as mãos vazias. Que nós possamos nos apresentar ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós não podemos vir para a casa de Deus de mãos vazias, mãos abanando, simplesmente esperando receber o que Deus tem para as nossas vidas. Antes de receber, nós temos que entregar o que nós temos de melhor. Síntese do tópico de número 2. O holocausto era a imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai mediante o sacrifício de seu Filho amado, Jesus. Então, nós entendemos que o holocausto remete diretamente para o que Cristo fez
na cruz do Calvário. Antigamente eles ofereciam ofertas para serem perdoados. Hoje em dia, Cristo já se entregou para que nós fôssemos perdoados. A próxima lição será terça-feira às 19 horas. Lição de número 20, o sistema de sacrifícios, parte final. Amém? Eu quero assim agradecer a minha oportunidade nessa noite. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada nessa noite de estar